aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui o professor Marcos Daniel, de Filosofia. Aqui estamos na plataforma Gonçalves Dias, através da Secretaria de Educação. É um cursinho pré-vestibular, né, para os vestibulares da UEMA e do Enem. Então o material está disponível no link abaixo. Pois bem, na última aula nós falamos sobre o início, né, da filosofia, o surgimento da filosofia, os primeiros filósofos. E lá caracterizamos que eles buscam, né, uma oposição ao pensamento mitológico e eles vão buscar uma coisa chamada arqué, ou seja, direcionar, né, a sua investigação para o elemento que constitui todas as coisas, o princípio de todas as coisas, né, na natureza. Então, a gente chama ele também de pré-socráticos, né? Mas por que pré-socrático é uma dessas denominações desses primeiros filósofos? Bom, como a gente pode perceber, o Sócrates ele é um divisor de águas na história da filosofia. E por que ele é um divisor de águas na história da filosofia? Já que existe uma filosofia pré-socrática, né? O Sócrates é a filosofia depois do Sócrates. Surgiu a filosofia antes dele, né? Já explicamos o que eles buscavam. E agora o Sócrates ele vai dar uma virada, a filosofia vai dar uma guinada, né, a partir do Sócrates, que em vez de buscar a arqué, em vez de buscar um elemento, né, da natureza, que constitui todas as coisas, que é o princípio de tudo, ele vai direcionar a sua investigação agora para o homem, né? Então ele vai passar agora a examinar a própria vida do homem, né? Agora vai ser um pensamento que tem como centro não mais a natureza, né? Agora é a vida, beleza? Então vamos para a primeira questão, questão de número 6, do Enem 2017, né? E ela diz o seguinte: uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Como eu falei, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção a uma direção incomum. Incomum porque nunca antes dele, né, o homem buscou a pensar o ser humano, né? Então até quando surgiu a filosofia, não era sobre o ser humano, mas sobre a natureza. Então por isso é uma direção incomum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem, sobretudo a esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. O que pede a questão? O texto evidencia a característica do modo de vida socrático, que se baseava em quê? Né? Pois bem, o Sócrates, minha gente, ele era conhecido também como a mosca de Atenas, né? Porque uma mosca incomoda, né? Então o Sócrates se incomodava. Incomodava por quê? Porque ele buscava justamente, né, ele tem um método, né, que é chamado método dialético, né, o método do diálogo. O Sócrates buscava dialogar. E ele parte de alguns princípios. Por exemplo, ele tem uma máxima socrática que diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o conhece-te a ti mesmo busca, né, direcionar a investigação, né, da filosofia agora no homem, busca investigar a vida, como eu falei. Então, o Sócrates ele andava pela cidade, né, e buscava conversar, questionar, buscar um diálogo com as pessoas. E a partir desse diálogo, que é chamado método dialógico ou método dialético, ele fazia com que as pessoas entrassem em contradição consigo mesmo. Por exemplo, o Sócrates incomodava porque ele, por exemplo, queria saber sobre justiça, sobre coragem. Ele ia lá no general da cidade, o homem que deveria saber o que é justiça, o que é coragem, e perguntava: bom, mas o que é a justiça? O que é a coragem? Método dialético porque ele buscava esse diálogo. E o primeiro passo desse método é chamado de ironia, né? Porque o Sócrates buscava fazer com que o interlocutor se contradizesse. Ele fazia perguntas atrás de perguntas, atrás de perguntas, até que o interlocutor, que pensava que sabia do que o Sócrates estava perguntando, chegava a um ponto em que ele reconhecia que ele não sabia.
né? Então, o Sócrates ele vai partir da ignorância, né? Ele vai partir de que ele não sabe de nada. E tem aquela outra máxima dele: só sei que nada sei. Já ouviram essa frase? Né? Essa frase ela quer dizer o seguinte, né? Que o Sócrates ele parte, ou seja, se eu quero chegar à verdade, se eu quero chegar ao conhecimento, como é que eu vou chegar a esse conhecimento se eu penso que eu já sei de tudo, né? Então, se eu reconhecer que eu não sei de nada, aí sim, eu vou estar pronto, apto a saber de alguma coisa. Então, esse primeiro passo do método dialético, que é a ironia, é justamente chegar aos interlocutores e buscar, né, uma contradição para fazer com que eles reconheçam que não sabem de tudo ou do que ele estava buscando saber. E o segundo passo é chamado de maêutica, que é quando o interlocutor percebe, né, que não sabe do que ele pensava que sabia, é chamado de maêutica, porque aí sim, quando ele estiver despojado de toda a verdade que ele acreditava saber, aí sim ele vai estar preparado para dar o primeiro passo em direção à verdade ou ao conhecimento. Então, o que pede a questão, né? O texto evidencia as características do modo de vida socrático, que se baseava em quê? Letra A. Contemplação da tradição mítica. O Sócrates não está... A característica desse modo de vida não é, contemplar a tradição mítica, por mais que ele acreditava nos deuses, etc, etc, mas não é isso que se busca, não é isso que ele está buscando, né? Nem isso que o texto está dizendo. Então a gente já pode descartar a letra A. Letra B, sustentação do método dialético é exatamente isso, né? O método dele é o método do diálogo, né? É através do diálogo, nas ruas, incomodando as pessoas, né? Buscando conversar com as pessoas para fazer com que elas percebam, né, que não sabem do que pensam que sabem, ou seja, o método do diálogo, ou dialético, ou dialógico, pode cair também na prova dessa maneira, né? Então, até aqui, essa questão, essa alternativa é a mais adequada para o que pede a questão. Então, letra C, relativização do saber verdadeiro. Bom, o Sócrates, ele está buscando um saber verdadeiro, mas quem relativiza esse saber é aqueles cujo Sócrates vai se opor, que são os sofistas, né? Os sofistas são alguns filósofos que vão vir antes do Sócrates, que possuem a arte da argumentação. Como eu falei na última aula, esses sofistas, né, eles são professores, né, que cobram para ensinar, né, a arte do convencimento, a retórica. E aquele que busca convencer, né, os sofistas, no caso, perdão, estão buscando formar políticos, então eles não estão comprometidos com a verdade, mas com o convencimento, né, com que o seu discurso seja o mais convincente, com a retórica. Então, o Sócrates vai chamar os sofistas, né, que relativizam o saber, de mercenários do saber, porque eles vendem esse conhecimento. Então, né, não é a letra C, não pode ser a letra C, porque é justamente a isso que o Sócrates está se opondo. Beleza? Letra D. Valorização da argumentação retórica. Quem faz isso é justamente os sofistas, né? Eles valorizam essa argumentação retórica porque eles estão formando políticos. Então, eles precisam convencer para que prevaleça as suas ideias, né? E eles vendem esse conhecimento que o Sócrates vai criticar ferrenhamente. Então, nos restou a letra E também, investigação dos fundamentos da natureza, que também não pode ser, porque quem faz isso é justamente aqueles que vêm antes do Sócrates, os primeiros filósofos, ou filósofos da natureza, da física, pré-socráticos, seja lá como pode cair nessa questão, nas suas questões dos vestibulares, que provavelmente essas questões certamente vão cair. Então, letra B, sustentação do método dialético é a resposta correta. Beleza? Vamos à próxima questão? Questão de número 7 do Enem 2021. E o que o texto diz? Vamos lá. Há um tempo, belas e boas são todas as ações justas e virtuosas. Os que as conhecem nada podem preferir-lhes. Os que não as conhecem não somente não podem praticá-las, como se o tentam, só cometem erros. Assim,
praticam os sábios atos belos e bons, enquanto os que não o são só podem descambar em faltas. E se nada se faz justo, belo e bom, que não pela virtude, claro, é que na sabedoria se resumem a justiça e todas as mais virtudes. Na sabedoria, ou seja, no conhecimento. E a sabedoria está onde? Qual que é o foco, né, de investigação do Sócrates? Né? Agora o foco não é mais a natureza, é o homem. Então o homem que é o sábio, né, que é aquele que reconhece que não sabe de tudo, esse sim é um homem que está mais próximo da verdade, logo mais próximo da justiça e das outras demais virtudes. Então o que pede a questão? Ao fazer referência ao conteúdo moral da filosofia socrática narrada por Xenofonte, o texto indica que a vida virtuosa, né, a vida virtuosa está associada a quê? Letra A. Aceitação do sofrimento como gênese da felicidade suprema. Minha gente, quem vai buscar, né, essa felicidade suprema, um estado de paz de espírito, são os filósofos que estão ali no final da antiguidade, não nesse período clássico, que são os filósofos do período helenístico, né? Então não pode ser a letra A. Letra B. Moderação dos prazeres com vista à serenidade da alma, mais uma característica dos pensadores helenísticos, né? Em que eles vão buscar uma coisa chamada ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma. Então, essas duas questões estão mais associadas a esses tipos de filósofos. E não o Sócrates, e nem o que pede a questão, tampouco o que diz o texto. Beleza? Então, vamos às outras alternativas. Letra C. Contemplação da physis como fonte de conhecimento, como a gente já viu e está cansado de saber, quem que faz essa contemplação da physis como uma fonte do conhecimento? São os filósofos da physis ou da natureza, os primeiros. Então, a gente pode descartar também a letra C. Vamos à letra D. Satisfação dos desejos com o objetivo de evitar a melancolia, né? Não é disso que se trata o texto, né? Não é essa a preocupação do Sócrates, né, de satisfazer desejos, né, e tampouco evitar a melancolia. Então, a gente pode descartar também a letra D. Só restou a letra E, que diz o seguinte: persecução da verdade como forma de agir corretamente. Ora, se o homem, né, ele persegue a verdade e para isso ele precisa reconhecer que ele não sabe de nada, ele parte da ignorância, então, quando esse homem, né, sábio, né, ele já chega, né, esse momento, então ele já está apto, né, para agir corretamente, mais próximo da justiça e também da verdade. Então, letra E, né, persecução da verdade como forma de agir corretamente, beleza? Pessoal, é importante que vocês anotem todas essas dicas que eu estou passando para vocês, né? Faço questão de lembrar, porque é muito importante. Se vocês anotarem essas dicas que eu estou passando para vocês, vocês vão ter tudo para acertar essas questões, tanto do Enem quanto da UEMA. Por quê? Por mais que essas questões elas possam cair de maneiras diferentes, mas se você pegar aqui essa ideia central desses pensadores, você tem tudo para acertar qualquer questão do vestibular da UEMA e do Enem. Tudo bem? Então vamos à próxima questão? Vamos lá. Questão de número 8. É uma questão do Enem de 2022. Vamos ao que diz a questão. Vamos ao que diz o texto. Advento da polis, da cidade grega, nascimento da filosofia entre as duas ordens de fenômenos. Os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça, em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. O que pede a questão? A escola de Mileto
né? Então, né, já está falando da escola de Mileto. A escola de Mileto é aquele que vai inaugurar o pensamento filosófico, né? Ou seja, o Tales de Mileto. Mileto não é o sobrenome dele. Tales de Mileto porque ele é da cidade de Mileto, na Grécia. Não viu nascer a razão. Ou seja, por exemplo, o Tales e a escola de Mileto, eles não viram nascer a razão. Eles construíram uma razão. Uma primeira forma de racionalidade, como a gente viu na aula anterior. Essa razão grega não é a razão experimentada na ciência contemporânea. Com certeza não. Então, o que pede a questão? Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores. Que categoria de pensadores são essas? Os epicuristas, envolvidos com o ideal de vida feliz, bom, os epicuristas fazem parte de uma escola, um período filosófico, né, o último período filosófico da antiguidade, chamado período helenístico, né? Então, não pode ser. Então, a gente descarta a letra A. Letra B. Os estoicos, dedicados à superação dos infortúnios, mais uma escola, mais uma corrente do pensamento helenístico. Então, não pode ser. Letra C. Os sofistas, comprometidos com o ensino da retórica, sim, né? O que pede a questão? Vamos lá. Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores, ou seja, o homem inventa, o grego, né? Ele inventa essa racionalidade, né? Essa forma de compreender o mundo de uma maneira racional. E a partir daí, com esse pensamento racional, né, nasce uma categoria de pensadores. E que pensadores são estes? Os sofistas, porque esses sofistas vão estar comprometidos com o ensino da retórica, né? Então vai ser, digamos, ali os últimos filósofos ali do primeiro período que vão suceder o Sócrates, a qual o Sócrates vai se opor, né? Que é justamente esses sofistas que estão comprometidos com o ensino da retórica. Então aqui a mais adequada até agora é a letra C. E vamos à letra D, né, para ver por que não é a letra D. Os peripatéticos, empenhados na dinâmica do ensino, os peripatéticos são aqueles alunos do Aristóteles que buscavam ensinar, né, caminhando, andando nas ruas de Atenas. Então não pode ser a letra D também. Vamos ao que diz a alternativa E. Os poetas rapsódios, responsáveis pela narrativa do mito, também não. O pensamento mitológico aqui já foi superado, né? Então, o que nos resta é a letra C, que é uma categoria de pensadores que surgem, né, a partir desse advento da filosofia, que é racionalizar a compreensão do mundo. Então, alternativa correta, letra C, os sofistas comprometidos com o ensino da retórica. Beleza? Vamos a mais uma questão? Questão de número 9, é uma questão do Enem de 2019. O que diz o texto? Tomemos o exemplo de Sócrates. É precisamente ele quem interpela as pessoas na rua, ou seja, ele vai, digamos, enchendo o saco mesmo. Os jovens no ginásio perguntando, tu te ocupas de ti? Ou seja, tu investiga a tua vida? O Deus encarregou disso, né? Aquela frase, conhece-te a ti mesmo, não é necessariamente do Sócrates, é do oráculo, que vai dizer que Sócrates é o homem mais sábio de Atenas. É sua missão, e ele não abandonará, mesmo no momento em que for ameaçado de morte. Ele é certamente o homem que cuida do cuidado dos outros. Esta é a posição particular do filósofo. O que pede a questão? O fragmento evoca o seguinte princípio da moral, o princípio moral, da filosofia socrática, presente em sua ação dialógica ou dialética. Letra A. Examinar a própria vida? Sim, é exatamente isso que ele está fazendo. Examinar a própria vida. Tanto que ele interpela os jovens e pergunta, tu te ocupas de ti? Ou seja, tu examina a vida, tu examina a tua própria vida, né? Então a letra A, até agora, é a mais adequada, né? Então vamos descartando. Ironizar o seu oponente, ironizar que está mais no sentido de zombar, né? E não é isso que ele está fazendo. A ironia, dentro do método socrático, é justamente fazer com que o seu interlocutor chegue a uma contradição,
há várias contradições, melhor dizendo, né? E perceba que não sabe daquilo que ele acreditava saber. Beleza? Então, letra B também não pode ser. Letra C. Sofismar com a verdade, pelo contrário, né? Ele está buscando a verdade. Sofismar é justamente um argumento que não está comprometido com a verdade, mas com o convencimento, né? Característica dos sofistas, a qual Sócrates vai se opor. Beleza? Então, a letra C não pode ser. Letra D. Debater visando a aporia, ou seja, a uma coisa que não vai chegar a uma conclusão, também não. Letra D não pode ser. Letra E. Desprezar a virtude alheia, então ele não está querendo zombar, não está querendo desprezar, não é essa a finalidade do Sócrates. É exatamente examinar a própria vida, examinar a vida, no caso aqui ele interpela os jovens, como diz o texto, né? Tu te ocupas de ti? Né? Então, pessoal, resposta correta, letra A, examinar a própria vida, beleza? Então, pessoal, foi um prazer mais uma vez estar aqui. Espero que vocês acompanhem a nossa próxima aula. Um abraço e até lá!